Olha, se você achou o discurso do Bolsonaro ruim, aí você vai ver que o Brasil era feliz e muita gente não sabia. O Lula publicou um discurso e aí a gente vê como seria bom ter um presidente de verdade no Brasil. Ele publicou o texto e depois publicou um vídeo no canal dele em que ele lê o discurso. Quem quiser vai lá no canal do Lula e vê isso. Mas olha, o Lula falou sobre o que faria se fosse presidente agora, durante a pandemia, sobre as queimadas e sobre como o Brasil deveria agir para melhorar na questão da agricultura, na questão econômica e tudo mais. E enquanto o Bolsonaro mente, não tem compromisso com nada, o Lula mostra soluções para os problemas do país. E para piorar para o Bolsonaro, o discurso do Bolsonaro pegou muito mal na comunidade internacional, principalmente dois trechos. O trecho em que o Bolsonaro fala da cloroquina, ele diz, exalta a cloroquina e tudo mais, e o Lula no discurso dele fala, olha, prometo, se ele fosse presidente agora, eu prometo que jamais ficaremos fazendo marketing, propaganda de medicamentos que não tem nenhuma comprovação científica sobre isso. E o Bolsonaro também pegou muito mal quando o Bolsonaro falou sobre as queimadas no Pantanal e na Amazônia, porque ele falou que a Amazônia é uma floresta úmida e que ali não pode queimar, e que quem coloca fogo ali são os índios e os caboclos, historicamente. Aquilo pegou mal, porque cientistas do mundo inteiro, eles têm dados de satélite, eles têm imagens, eles geram dados, relatórios, tudo mais. É um trabalho muito sério, feito em vários países, por vários órgãos, tanto da sociedade civil como órgãos governamentais e até na própria ONU. E o Bolsonaro falando aquilo foi uma ofensa, mas muito grande, um negacionismo total. E os presidentes, embaixadores perceberam o seguinte: o Brasil não tem compromisso nenhum com nada, mas nem com a verdade, nem com o meio ambiente, nem com absolutamente nada. O compromisso do Bolsonaro é com o gado dele ali e ponto final, e acabou. E nisso o Lula fala sobre as queimadas, ele dá uma sugestão que, olha, eu assino embaixo, se dependesse da minha assinatura para isso virar verdade, já teria. Que pega os 4.000 militares que o Bolsonaro mandou lá na fronteira com a Venezuela para ficar provocando a Venezuela. O Bolsonaro até exaltou os Estados Unidos e alfinetou a Venezuela lá no discurso dele. Pega esses 4.000 militares e manda eles irem combater o fogo lá no Pantanal e na Amazônia. Afinal, estão lá fazendo o quê? Provocando um país vizinho? Não, vão lá combater o fogo. Eu vou falar mais sobre o discurso do Lula, mas antes, um segundinho. Se é contra o desgoverno Bolsonaro, curte o vídeo e fica aqui o botão, se inscreve no canal. Um segundo, é de graça se inscrever no canal e você ajuda a fortalecer a oposição ao desgoverno. Por quê? Quando você se inscreve no canal, o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo está bombando e mostra o vídeo para mais gente que não é inscrita no canal, e essas pessoas vão ver o vídeo na página inicial do YouTube, vão entrar e vão ter acesso à verdade, porque o Bolsonaro trabalha com base em mentiras. O Bolsonaro só mente, assim como fez hoje. E pra gente quebrar as mentiras no meio, segundinho, se inscreve no canal. Além disso, temos várias ações contra o Bolsonaro. Hoje o nosso carro de som ficou 8 horas rodando em Belo Horizonte. Aqui tem um trecho de quando passa em frente à Câmara dos Vereadores. Olha só. Dois de seus filhos são acusados de ter esquemas de rachadinhas nos seus gabinetes, empregando funcionários fantasmas? Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você sempre foi contra o auxílio de R$600. E foi a oposição que aprovou este benefício no Congresso para a população. Bolsonaro, o povo quer saber e eu pergunto, por que seu amigo Queiroz depositou R$89 mil? Pois bem, tá aí, tem outros trechos no meu Twitter, eu vou publicar lá mais alguns trechos, e quem quiser eu posso publicar lá também o áudio completo, tem uns 40 segundos e fala sobre 89 mil para Micheque, fala sobre o auxílio de 600 que o Bolsonaro foi contra, fala sobre o preço do arroz, do feijão, do óleo, que aumentou muito no governo Bolsonaro, e sobre outras coisas bem rapidinho, e isso ficou rodando por 8 horas hoje em Belo Horizonte. Também temos outdoors contra o Bolsonaro. Ontem foi instalado o nosso outdoor em Florianópolis. Olha só, esse ficou bem bonito, aqui em Florianópolis, no Trevo da Seta. Quem for de Florianópolis vai lá no Trevo da Seta e manda uma foto ou um vídeo que eu mostro aqui. E temos outros que vão aparecendo aqui atrás em todo o Brasil. Quem quiser ajudar com isso, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou rola mais para baixo até os comentários, aí tem Apoie-se, PicPay, conta bancária para quem quiser ajudar com essas ações. Aproveita e comenta onde você quer carro de som contra o Bolsonaro, porque olha, é uma coisa que dá certo. Nos vídeos, eu vou publicar mais vídeos no Twitter, dá pra ver que as pessoas realmente percebem que tem ali o carro de som, as pessoas olham e tudo mais, é bem legal o carro de som e dá pra
mostrar a verdade para as pessoas. Mas agora vamos falar sobre o assunto do vídeo, que foi, o Lula humilhou, o discurso do Lula humilhou o discurso do Bolsonaro. Ele começa falando que o Brasil... Ele começa falando sobre a pandemia, falando que o Brasil teve tantos mortos na pandemia e falando coisas que até o próprio Lula já tinha dito antes. Por exemplo, que o Brasil tem que começar a fazer testes em massa agora. Ele fala como se ele fosse presidente, ele fala, vamos começar a fazer testes em massa. Imagina que coisa linda o presidente do Brasil falando que vai começar a fazer testes em massa na população para detectar onde tem o vírus, onde não tem, o que deveria ter sido feito lá em março, em abril, em maio, pois bem, não foi feito. Aí ele fala que vai estender o auxílio emergencial e criar o Mais Bolsa Família para que todas as famílias ganhem R$600 por mês sempre, para que continuem ganhando esse benefício. Já o Bolsonaro, ele foi contra o auxílio emergencial. O Bolsonaro, ele queria dar R$200 para cerca de 11 milhões de autônomos, depois ele mudou para 25 milhões de autônomos, ganhando só R$200, e aí o Congresso Nacional enfiou goela abaixo do Bolsonaro, graças à esquerda, e enfiou o auxílio emergencial de R$600, que foi o que alavancou a popularidade do Bolsonaro por falar nisso. E deu até para o Bolsonaro a ideia de fazer o Renda Brasil. Então, se o Bolsonaro conseguir lá o Renda Brasil que ele quer tanto, pode dar o crédito para a esquerda, que foi quem mostrou para o Bolsonaro o caminho. É aqui, Bolsonaro, porque é aqui que você ajudando a população. Se você fizer um bom governo, a população gosta de você. Aí o Bolsonaro, infelizmente, ele deturpou a ideia. Ele falou, distorceu. Ele falou, peraí, não, vou continuar fazendo mau governo, mais gente vai precisar do Renda Brasil. Aí eu mando o Renda Brasil para todo mundo e as pessoas vão gostar de mim. Essa é a estratégia do Bolsonaro. Mas ele é quem deu a ideia de dar auxílio para as pessoas foi a esquerda. E aí o Lula fala uma coisa simples, uma coisa tão simples que foi feita nos governos do PT e que gerou milhões de empregos e que o Bolsonaro não faz. Ele faz exatamente o oposto, que é pegar os bancos públicos, a Caixa e o Banco do Brasil, e começar a oferecer crédito para micro e pequena empresa. Por quê? Micro e pequenas empresas geram 85% dos empregos no Brasil. 85%. Então, olha só, imagina, de cada 20 pessoas que têm emprego, 17 trabalham em micro e pequenas empresas. E aí, o que acontece? O governo Bolsonaro, até na reunião de 22 de abril, a reunião ministerial, o Paulo Guedes falava para o Bolsonaro, olha, nós vamos perder dinheiro salvando as pequenas empresas, mas nós vamos ganhar dinheiro salvando as grandes. Não sei como eles iam ganhar dinheiro, talvez o próprio Guedes ia ganhar dinheiro, não sei, porque não sei como que eles iam ganhar salvando só os grandes bancos. Aí deram 1 trilhão para os bancos e as micro e pequenas empresas fechando, todo mundo. Não importa a cidade que você mora, você deve conhecer gente, ou se não conhece alguém, você deve saber de lojinhas principalmente, lojinha que fechou, pequeno comércio que fechou, restaurante que fechou. Por que fechou? Porque não foram ajudados pelo governo Bolsonaro. E aí, há países muito mais pobres que o Brasil, e o Brasil, o PT deixou mais de 380 bilhões de dólares em reservas cambiais, e há países que não têm esse dinheiro todo, que são bem pobres e que ajudaram pagando salários dos funcionários, ou fornecendo crédito para essas empresas, ou inclusive dando dinheiro para essas empresas. Na Europa, a maioria dos países deu dinheiro para a empresa. Teve empresário que, mesmo ficando 2, 3 meses fechado, ninguém ficou 6 meses igual no Brasil, porque no Brasil, nos outros países não teve um isolamento capenga igual do Brasil. Fizeram o lockdown direitinho e aí voltaram em pouco tempo. Mas teve gente que ficou fechada e ainda teve lucro, porque o governo deu dinheiro e pagou salários e tudo mais. No Brasil não foi feito. E aí o Lula começa a falar sobre o desmatamento e ele fala, olha, vou instituir agora o desmatamento zero, outra coisa que eu aprovo completamente. Por 3 anos fica completamente proibido desmatar, cortar qualquer árvore, queimar qualquer coisa na Amazônia, para deixar a natureza tentar se recuperar um pouco do que foi feito. Eu, Thiago, vou além, eu sempre falo aqui, deveriam pegar a imagem de satélite, pegar a imagem lá de 2018, ver onde era a floresta, ver onde não é mais e colocar na cadeia quem estiver plantando naquele lugar. Porque, se você que está plantando aqui era floresta, alguém queimou e você que está plantando aqui, quem será que queimou? Alguém outro queimou e você veio aqui e está plantando por acaso? Não. E vamos reflorestar isso, tirar essa área desses fazendeiros e reflorestar esse espaço todo usando o dinheiro de multa que eles mesmos têm que pagar. É isso que deveria acontecer, porque aí para. Aí eles falam, peraí, se eu desmatar aqui, além de eu ir preso, eu ainda vou ter que pagar o reflorestamento e vou perder a área. Então eles param, fica, você tem uma área desse tamanho, essa é a sua área, não vai desmatar mais
para ter mais área, que é o que os ruralistas querem fazer. E ainda mais, falou mais uma coisa simples que ajudaria tanto a economia, que é o que? Investir na agricultura familiar. Há milhões de famílias no Brasil, no discurso Lula fala em centenas de milhares, mas talvez sejam milhões, mas pelo menos centenas de milhares de famílias no Brasil que vivem de agricultura familiar. E aí são famílias que eles não vão virar ruralistas bilionários. Quando você coloca toda a agricultura do país na mão de meia dúzia de ruralistas bilionários e mais algumas dezenas ou centenas de milionários, o que acontece? Eles vão se unir e eles vão começar a pressionar o governo, começar a tentar derrubar o governo. Olha o que faziam greve contra a Dilma, faziam tudo contra a Dilma, fizeram de tudo para eleger o Bolsonaro, tanto é que o Bolsonaro tem 70% dos votos em pesquisa que faz intenção de voto, na mesma que o Lula e o Bolsonaro estão empatados, o Bolsonaro tem 70% dos votos no Centro-Oeste, porque ali os ruralistas são Bolsonaro 100%, coloca até outdoor, tem um outdoor lá no Mato Grosso, a gente coloca contra o Bolsonaro. Lá no Mato Grosso, primeiro, é muito difícil achar uma empresa que aceite fazer contra o Bolsonaro. Segundo, se aceitar fazer, destrói. E terceiro, eles colocam outdoor pró-Bolsonaro dizendo que querem que Mato Grosso saia lá do consórcio Amazônia Legal, quer dizer, não tenha mais área de proteção no Mato Grosso. Eles querem mesmo é desmatar tudo e acabar com tudo. E aí, o Lula fala isso, temos que reforçar a agricultura familiar, porque você tem centenas de milhares de famílias produzindo. Além de você acabar com a fome, essas famílias produzem e elas não vão ficar infestando a plantação de pesticida e de agrotóxicos. Ele fala, vamos proibir tudo que é agrotóxico que seja nocivo. Por quê? Porque o Bolsonaro já aprovou, já liberou, não é ele que aprova, ele libera, uma assinatura, uma canetada dele, canetinha Bic dele faz muito estrago. Ele já liberou mais de 400, se eu não me engano são 441, só em 2019 foram 441 agrotóxicos que são proibidos no mundo inteiro, mas pode usar no Brasil. E é veneno. Aí esse tipo de agrotóxico causa alteração hormonal, que leva a quadros de depressão, leva a quadros de hipertensão, leva a quadros de diabetes, leva a dezenas de doenças. E aí o que acontece? O SUS fica sobrecarregado. Daqui a um tempo você tem uma população mais doente, mais dependente de remédios. E aí o governo acaba gastando muito mais para curar uma população que fica doente porque está comendo veneno. E está comendo veneno porque o Bolsonaro liberou esse veneno. E aí o Lula fala sobre igualdade social, que de agora em diante todas as medidas do nosso governo vão ser para que tenhamos igualdade social, para que pare de haver o machismo, para que as mulheres comecem a ganhar o mesmo que os homens, contra o racismo e tudo mais, que é exatamente o oposto do que o Bolsonaro faz. É só lembrar que na Fundação Palmares, o Bolsonaro colocou lá um cara que é racista. Ele é negro, mas ele é racista. Ele é mais racista do que qualquer um que eu já tenha visto na minha vida. Só fala abobrinha, aquele babaca da Fundação Palmares que o Bolsonaro colocou ali. O Bolsonaro faz todo tipo de política que é contra a igualdade. O Bolsonaro faz apenas políticas discriminatórias. E ele usa um discurso dizendo que faz o contrário. É aquilo, acuse-os do que você faz e faça o contrário. É isso que o Bolsonaro faz. E aí, o Lula até faz no finalzinho, eu gostei que ele fez uma crítica muito boa à ONU. A ONU foi criada 75 anos atrás, depois da pior guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas desde que a ONU foi criada, não ficamos um dia sem guerras. Quem diz isso não sou eu, tá no discurso do Lula, excelente. Não ficamos um dia sem guerra. E para piorar, ainda temos pessoas que são bilionárias, que ganham bilhões, enquanto há outras no mundo que passam fome. Aí ele falou, tem 800 milhões de crianças que passam fome no mundo. Eu vou até além do que o Lula falou. Olha, eu lembro do Fidel Castro nas Nações Unidas, num discurso de 4 horas e meia, que vários líderes de países, inclusive do Brasil da época, tiveram que engolir. E o Bolsonaro falou, olha, hoje, na época eram 300, hoje 300 milhões de crianças vão dormir nas ruas nesse mundo e passam fome. Nenhuma delas está em Cuba. Olha só, um país socialista em que não há criança que passa fome. Não estou falando que Cuba é um país onde todo mundo é rico, não. Não, Cuba tem um monte de problemas, 99% desses problemas causados por um embargo comercial, que é gravíssimo. Se alguém quiser, eu posso ficar aqui 1 hora falando do embargo, como é que funciona o embargo dos Estados Unidos, como é que Cuba tenta se livrar disso e tudo mais, e por que isso causa problemas a Cuba, mas mesmo assim não há crianças passando fome em Cuba. No Brasil há. O Brasil voltou para o mapa da fome. Enquanto o Bolsonaro falou hoje que o Brasil tem uma tecnologia alimentar muito grande, o Lula até citou essa tecnologia alimentar no discurso, e que o Brasil está alimentando o mundo. Realmente, o Brasil pode até estar alimentando o mundo, mas o Brasil voltou
nesse ano, eu ia falar ano passado, mas foi nesse ano, em maio desse ano, o diretor da ONU falou que o Brasil está voltando para o mapa da fome. Então, se o Brasil está alimentando o mundo, não está alimentando os seus próprios. Hoje, os ruralistas estão lucrando bilhões, exportando tudo para outros países, vendendo tudo em dólar, e aqui no Brasil não há absolutamente nada. A gente tem comida mais cara, a gente tem arroz mais caro, feijão mais caro, óleo mais caro, carne mais cara, e o resto do mundo está lá comprando, eles estão se alimentando e nós não estamos cuidando do nosso próprio terreno. E o Lula fala uma coisa excelente, que para você alimentar a sua própria nação, você não precisa derrubar uma árvore. O Brasil já tem espaço suficiente para plantar, é só fazer uma reforma agrária direitinho, é só assentar as famílias nos lugares certos e dar uma terra para todo mundo, que aí você vai ver que acaba o problema de fome no Brasil e a economia começa a crescer. O Bolsonaro, ele queria o quê? O Bolsonaro quer fazer com que o Brasil seja um país que exporta commodities. O que é commodities? Se você pegar uma laranja, a laranja que o Bolsonaro gosta, a laranja é um commodity, aquela laranja é um commodity, mas se você pegar a laranja e fizer um suco, já é um produto industrializado, colocou num pacotinho. No Brasil, não exporta suco, o Brasil exporta a laranja. Quem industrializa são os europeus, são os outros países. Só que para você vender commodities, você não gera empregos que tem salários altos, não precisa de uma formação muito grande para você trabalhar numa fazenda, no pior emprego que tiver ali. Mas em lugares que são industrializados, em países industrializados, os empregos pagam de um salário melhor e esses países têm uma qualidade de vida melhor. É por isso que o PT, quando estava no governo, tentou de tudo e fez de tudo para industrializar o Brasil, para que a gente parasse de ser o quintal do mundo, onde a gente simplesmente está aqui para ficar plantando e ter mão de obra barata para eles poderem se alimentar muito bem enquanto a gente passa fome, e o Brasil tivesse industrialização e a agricultura ficasse na mão de quem vive de agricultura familiar. E essas pessoas, pouco a pouco, elas também vão melhorar de vida e vão acabar se industrializando. Isso é certo que acontece. Inclusive foi demonstrado nos governos do PT, mas infelizmente temos o Bolsonaro. Então, se a gente quiser voltar a sorrir, olha, prioridade número 1 é derrubar esse senhor aqui da presidência. Se você tá conosco, um segundinho, se inscreve no canal, aproveita, curte o vídeo e vamos pra cima deles. Falou!